Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, palavras ditas por Jesus há milhares de anos atrás que ecoam até hoje, tão importantes que foram narradas por 3 evangelistas diferentes, Mateus, Marcos e Lucas. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco da história do dinheiro, desde o escambo até a época de Jesus, e vou explicar o que Jesus quis ensinar com estas palavras, com esta frase, com esta resposta que ele deu para os herodianos, para os homens da lei que indagavam Jesus querendo pegar ele desprevenido. Meu nome é Felipe Rocha, seja bem-vindo ao nosso canal Fé que Planeja, o canal onde nós falamos sobre planejamento financeiro à luz da Bíblia para que você tenha uma vida abençoada e próspera. O dinheiro ele sempre foi necessário, mesmo quando ele não existia, mas a necessidade fez com que pessoas criassem soluções para resolver os seus problemas. Um deles era a troca de item, um pelo outro. A pessoa que criava gado queria trocar por madeira, a pessoa que tinha madeira queria trocar por peixe, e aí surgiu o escambo, que nada mais é do que a troca de um bem por outro bem. Quando os desejos combinavam, davam certo, mas quando o desejo não combinava, ficava aquela questão. Então a sociedade foi se adaptando, foi procurando outros meios de se fazer o escambo, procurando itens que fossem comuns a todas as outras pessoas. E um deles, muito interessante, era o sal, porque todo mundo queria sal. Inclusive, teve um período que o Império Romano pagou os seus soldados com sal. E daí vem a raiz da palavra que nós usamos já até hoje, do salário. Vem disso aí, que era usado o sal para pagar o salário dos soldados romanos. Mas o sal não tinha como reter valor, e grave estas palavras, reter valor, que nós vamos usar mais à frente. Por quê? Porque se você armazenasse ele de forma errada, ele perderia o seu sabor. Ou se molhasse, ele dissolveria. E como é que você ia guardar uma coisa preciosa se você não tinha certeza que ela iria ficar ali muito tempo, que ela seria valiosa por muito tempo? Então as pessoas, na busca de outros materiais, encontraram os metais preciosos como o ouro e prata. E as primeiras moedas que foram cunhadas na história foi na região da Lídia, que hoje é a Turquia. Hoje é aquela região ali da Turquia por volta do século 7 a.C. Por um material que era uma mistura de prata e ouro chamado de electrum. E no século 6, o rei Creso, que era um rei da Lídia, ele decidiu parar de fabricar electrum para produzir moedas apenas de prata e moedas de ouro. E isso foi um grande avanço tecnológico e econômico para aquela região, tornando aquela região riquíssima. Porque assim como hoje, antes também o dinheiro ele atendia 3 funções muito importantes, coisas que outros materiais não conseguiam atender essas funções. As moedas, a prata e o ouro conseguiu atender de uma maneira muito eficiente. 3 funções que o dinheiro tem, que até hoje nós usamos. E existe uma 4ª função que só tinha naquela época, na época de Jesus, e uma função muito importante para entendermos a frase que o Senhor citou para aqueles homens naquela época. Então vou falar primeiro das 3 funções básicas do dinheiro. A primeira é reter valor. O dinheiro ele funciona como uma reserva de valor. Vamos usar o exemplo do denário, que era justamente a moeda que Jesus perguntou de quem era a imagem. De quem é a imagem nessa moeda? Aquela moeda era um denário romano. E um denário ele pagava por um dia de trabalho. Se aquela pessoa não quisesse usar aquele denário, aquele dia que ela trabalhou, que ela recebeu, e quisesse guardar para usar no ano que vem, ele poderia, porque aquela moeda tinha a condição de reter valor. Ele sabia que se ele guardasse e usasse no outro ano ou 2 anos depois, ela iria valer alguma coisa. Dessa forma, o dinheiro retém valor. E a primeira função que eu quero citar é reserva de valor. Inclusive, na Bíblia, nós vemos que as pessoas usavam outras coisas também para reter valor. Uma delas era roupas. Jesus até fala lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Jesus estava falando das roupas, dos metais preciosos, da prata, do ouro, onde a traça vinha e furava a roupa
e a roupa já perdia o seu valor. A pessoa dava tanta atenção para aquele material, mas uma traça vinha e tirava o valor que ela tinha. Por isso as pessoas começaram a usar metais preciosos e veio as moedas, e as moedas fizeram tanto sucesso porque ela atendia essa necessidade. Outra função do dinheiro que as moedas atendiam era um meio de troca. Como eu falei o exemplo do soldado, ele trocava o seu dia de trabalho, ou um agricultor, ou qualquer outra pessoa, era um padrão. Na época, trocava o seu dia de trabalho por uma moeda de prata, no caso, o denário, ou a dracma também, que na Bíblia nós ouvimos muito falar sobre a dracma. Eles são parecidos, em quase o mesmo peso, em torno de 4 a 4,5 gramas de prata. Então, ela correspondia a um dia de trabalho. O dinheiro, ele atende essa função também. Ele é um meio de troca. Em vez de você fazer o escambo, você trocar, eu tenho um boi e vou trocar esse boi por uma sacola de peixes. Você já não faz mais isso. Você troca por dinheiro, pelas moedas. Com as moedas você faz outras trocas. Essa é a função que o dinheiro atende, é unidade de conta. Seria unidade de conta. Você usa o dinheiro para dar valor aos itens. Hoje, quando você vai para o supermercado, você tem um café lá, custa tanto. Feijão, custa tanto. Por quê? Você usou a nossa moeda corrente, o dinheiro, para dar valor àquele item. E usando o exemplo do trabalhador também, ele recebia um denário por um dia de trabalho. Então, o seu dia de trabalho valia um denário, porque o dinheiro tinha esta função: reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Essas são as 3 funções que o dinheiro tem até hoje. Se alguma coisa tem uma dessas funções, então ela não pode ser considerada dinheiro. Mas e a quarta, qual é? Antigamente existia uma quarta função para o dinheiro, que era o quê? A propaganda. Os impérios usavam as moedas para transmitir uma mensagem, tanto de conquista, como de poder, como de adoração a uma divindade. Aí chega no Império Romano, porque o Império Romano, ele exigia adoração ao imperador, ou seja, existia um culto a ser feito ao imperador, e os judeus questionavam muito isso, porque para os judeus só existe um Deus, e eles de maneira nenhuma iriam adorar a outro Deus, principalmente o imperador. Eles eram muito revoltados com isso. Então chegaram para Jesus e perguntaram: olha, Senhor, nós devemos pagar os impostos ou não? Se Jesus respondesse que sim, os judeus nacionalistas não iam gostar, porque eles não gostavam nem do Império Romano, nem que o Império Romano cobrasse imposto, muito menos da adoração que eles exigiam. E se Jesus falasse que não, eles pegariam Jesus e entregariam para os romanos e falariam: olha, esse aqui não quer pagar imposto. Eles não queriam pagar, mas se Jesus falasse que não era para pagar, eles tinham levado Jesus preso e entregado para os romanos. Na verdade, o que eles queriam não era entender sobre o dinheiro, não era entender sobre a moeda, eles queriam pegar Jesus desprevenido. Mas Jesus dá uma resposta fantástica. Ele pergunta: qual é a imagem que tem nesta moeda? Aí respondem: é de César. Qual era o César? No caso, o César foi Tibério, era o segundo imperador romano. Augusto Tibério César. E na moeda tinha a imagem dele. Do outro lado da moeda tinha a inscrição: Augusto Tibério César, filho do divino Augusto. Olha só, além de ter a imagem do imperador, passava uma mensagem de divindade, que ele era divino, filho do pai dele, Augusto, que era uma divindade. Ele também seria uma divindade e ele deveria receber a adoração. Mas Jesus fala: olha, vocês vão dar a César o que é de César. O que seria de César? O imposto, o tributo, por ele estar dominando aquela região e ele cobrar impostos para manter a máquina pública, assim como nós pagamos impostos hoje. E assim como hoje existe muita corrupção, muita gente roubando o dinheiro público, naquela época também muita gente roubava o dinheiro público e muita gente se aproveitava do sistema político, inclusive os cobradores de impostos, os publicanos, eles cobravam impostos para o Império Romano e eles tiravam uma parte para eles também. Por isso que os judeus eram muito revoltados com os cobradores de impostos. Mas isso aí já é outra história que nós não vamos falar agora. Talvez em outro vídeo a gente cite isso. Então Jesus deixa claro: olha, vocês precisam pagar imposto porque vocês estão debaixo do domínio do Império. Em nenhum momento Jesus disse que não,
devemos obedecer às autoridades constituídas. Pelo contrário, nos orienta a obedecer, a pagar impostos e falam que nós estamos debaixo das autoridades, que aquelas autoridades também, se elas estão ali, é porque o Senhor permitiu. Agora, a adoração é uma coisa diferente. A adoração você vai dar a Deus. Inclusive, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que Deus nos criou nossa imagem e semelhança. Se fosse fazer uma comparação, não é? Dê o dinheiro a César porque tem a imagem dele. Agora, vocês que têm a imagem de Deus devem adorar tão somente a Deus. Então, Jesus aproveita este momento para ensinar. Olha, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma obrigação que, como cidadãos, devemos pagar os impostos. Agora nós devemos adorar a Deus. E fica a questão, a pergunta, a reflexão para vocês, meus irmãos. Onde está o seu coração? Está nas riquezas? Sua preocupação está nos bens materiais ou está no Senhor? Nós devemos usar o dinheiro como um meio para que o nome do Senhor seja glorificado. O dinheiro, ele deve ser o nosso escravo, e não ao contrário. Nós não devemos ser escravos do dinheiro. Então, neste vídeo eu falei um pouco da história do dinheiro, das funções que o dinheiro tem, para que vocês entendam, e expliquei o que Jesus quis falar. O imposto é importante, deveria ser pago, mas a adoração somente a Deus. Aqui no nosso canal nós temos outro vídeo falando sobre a parábola dos 10 talentos. Envolve dinheiro também. Só que o talento não é uma moeda em si, o talento é uma unidade de medida. A gente falou de denário, não é? No caso, o talento no Novo Testamento, ele era em torno de 6.000 denários. Na parábola dos 10 talentos, nós vemos que um servo recebeu 10 talentos, então era muito dinheiro. E uma curiosidade sobre o denário também, ele foi uma moeda tão importante na história da humanidade que até hoje a raiz da palavra dinheiro vem de denário, não só em nossa cultura, mas em várias outras culturas ao redor do mundo. Se gostou do vídeo, já dá um like. Se não é inscrito no canal, tá na hora de se inscrever, porque aqui nós estamos sempre colocando conteúdos que vão lhe ajudar financeiramente de acordo com a palavra de Deus. Amém?